Namastê. Hoje eu vou fazer um podcast com vocês e a gente vai ter uma série de vídeos sobre meditação, mas em especial para você que acha que não consegue meditar. Então a gente vai falar um pouquinho das perguntas mais básicas sobre meditação e aí aos poucos a gente vai aprofundando. Mas vamos começar do mais simples, né? Eu tô aqui com o Felipe, a gente vai bater um papo, ele vai perguntar e eu vou estar respondendo. Desde lá do início, as perguntas que podem parecer óbvias para algumas pessoas, mas que muita gente acredita, eu não consigo, eu não posso, meditação é muito difícil, tem que ter um mestre iluminado para me ensinar, eu tenho que ir para a Índia. Não, a gente vai começar a responder lá do básico mesmo, tá? Então vamos lá, o Felipe está aqui comigo. Tudo bem? Vamos para esse nosso podcast sobre meditação. Hoje em dia a meditação tomou uma proporção assim absurda, todo mundo está falando nisso, né? O mundo está voltado para esse olhar, né? Já viu a necessidade de controlar os pensamentos, a mente, né? A primeira pergunta é o que é meditação, né? E se a meditação é a mesma coisa que yoga. Então vamos lá, pergunta bem legal. O que é meditação e se meditação é a mesma coisa que yoga? Então eu vou começar pela segunda. A meditação é uma parte do universo do yoga, tá? Não existe o yoga sem meditação, tá? Isso é um alerta que eu gosto de deixar logo para os alunos. Se você está praticando yoga em algum lugar e não se falou sobre meditação, não se ensinou a técnica de meditação, desconfia um pouco, tá? Uma das coisas mais importantes do yoga é a meditação. Existe meditação sem yoga? Existe. Existem pessoas que ensinam só a meditação. Existe yoga sem meditação? Não existe, tá? Então, o que é meditação? Meditação, gente, no meu entendimento, é a gente conseguir acalmar o fluxo de pensamentos, acalmar a nossa mente. Por que isso? Hoje em dia, a nossa vida é muito agitada, muita correria, a gente está pensando em excesso, está pensando demais e de forma muito acelerada. Isso faz com que a gente se desgaste, isso faz com que a gente sofra por antecipação com coisas que muitas vezes nem vão acontecer. A nossa mente cria uma ilusão, uma ideia do que pode acontecer. Eu sofro por aquilo ali e quando vai ver, na verdade, nem acontece. Só que eu já sofri, eu já me desgastei. Então, basicamente, falta o controle do pensamento, é isso. Basicamente é acalmar os pensamentos. Quando a gente acalma, tem uma visão que é bem legal, né? Que é tipo um lago, que a água tá turva, né? Tá batendo vento, a água tá mexida e tal, a água tá turva. Você não consegue ver o fundo, né? A profundidade do lago, da mente. Você não consegue ver com clareza. Quando você acalma a superfície da água do lago, você consegue ver o fundo do lago. É a nossa mente. A nossa mente agitada, você não consegue pensar com clareza, você não consegue ver com clareza. Quando você acalma, você consegue ver tudo de maneira mais profunda, mais tranquila, tá? Então, basicamente, meditação é isso. Você pausa, dá uma diminuída nos pensamentos. Dá uma diminuída. Organiza esse fluxo, né? E aí acaba atuando diretamente em emoções, é isso? Isso, você aprende a lidar melhor, né, com essas emoções, você aprende a lidar melhor com o mundo, você não é tão reativo, né? Às vezes acontece alguma coisa e a gente não está bem equilibrado emocionalmente, a gente acaba reagindo em vez de agindo. Então a meditação faz com que você respire fundo, relaxe, pense no que você está vendo ali, pense quais são as opções e como que eu posso agir melhor. Uma das grandes coisas do yoga é isso, é agir melhor, tá? Agora, é importante nessa resposta a gente acabar com o mito. Tem gente que fala assim, meditação é para parar a mente. Não, isso não existe, tá? A gente não para a mente, a gente diminui a velocidade dos pensamentos da mente, tá? Parar a mente não existe. Existe, às vezes, até muito preconceito, né? Com quem nunca meditou, sempre fala, isso aqui não é para mim. Eu sou muito agitado, eu ficar parado, pra que ficar parado, né? Se você puder dar uma dica aí para nossa audiência,
qual o porquê, o grande porquê de parar para meditar, né? Qual é assim, a grande sacada que a pessoa tem que ter para falar, cara, eu preciso, por que eu tenho essa necessidade de meditar? Então, eu costumo dizer, Felipe, que assim, como às vezes um carro, um equipamento, a gente precisa, né, fazer uma manutenção, a gente precisa parar ele na garagem, precisa olhar para ele, fazer uma limpeza, fazer manutenção, a nossa mente, o nosso corpo é a mesma coisa. A gente está vivendo num ritmo tão acelerado que basicamente a gente não para. Mesmo quando a gente vai dormir, que seria para descansar, a nossa mente, os nossos pensamentos estão tão agitados que a gente tem dormido mal. A gente tem sono agitado, pesadelo, não consegue dormir, insônia, né? Muita gente se automedica porque não está dormindo bem. Então a meditação é você acordado, você entra num estado de tranquilidade mental, que isso vai reduzir o seu estresse, vai reduzir a sua ansiedade. Só isso já seria fantástico, porque diminuiria muito o estrago que o estresse e a ansiedade pode fazer na nossa vida. Hoje já é comprovado cientificamente que o estresse, quando não é a causa principal, ela piora muito. Quase todas as doenças que a gente possa imaginar tem algum fundo emocional, tem algum fundo no estresse. Então, quando você tem uma prática aí, é importante, a gente vai falar mais para frente também, da regularidade, né? A meditação precisa ser uma coisa que a gente venha... Essa é a nossa próxima pergunta, né? Tem muita gente que fica com essa desculpinha, né? De falar, pô, não tenho tempo, não sou disciplinado. Não. Como arrumar tempo, né, para meditar? Então, ser disciplinado, né? Isso, a meditação, gente, como qualquer prática, como qualquer exercício, requer um treinamento, né? Requer uma continuidade. Lembra lá quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, quando era criança? Era difícil, não era? A gente caía mais do que conseguia andar e a gente foi praticando todo dia, até que você ficou com a rodinha, depois tirou a rodinha e saiu andando. A meditação é mais ou menos assim. O início, às vezes a gente não percebeu ainda o valor que aquilo pode trazer para a nossa vida. E aí a gente fica com as desculpas. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou com frio. Depois que você engrena e você começa a conseguir a praticar com mais regularidade, todo dia um pouquinho, aí é tranquilo, porque você vai ver o benefício que isso tem na sua vida, né? Eu tenho uma professora muito querida que fala assim, meditar é você namorar com a sua própria mente. É você conquistar a sua mente, é fazer com que ela goste de estar ali, né? A gente tem que ter prazer em meditar. No início, às vezes não tem, às vezes é meio chato, até meio mecânico, mas é quase que como um compromisso, né? A gente precisa ter um compromisso. E tolerância também consigo mesmo, né? Assim, com certeza, a meditação traz isso, né? Porque muitas vezes você não meditei hoje, né? Fica se martirizando, né? Porque essa coisa de eu vou ter disciplina todo dia de meditar, muita gente entende que a disciplina está relacionada a algo que é rígido, algo que você tem que se maltratar porque não fez ou porque vai fazer. Então, acredito que tem que ter isso é interessante, assim, quando a gente fala a palavra disciplina, né? A disciplina no yoga, quando a gente fala disciplina, às vezes a pessoa já tem um certo dificuldade com essa palavra, né? Mas a disciplina é um compromisso seu com você mesmo. Felipe colocou muito bem, às vezes no início a gente programa lá, eu vou meditar todo dia. Um dia não conseguiu, também não é para se crucificar, não é para se cobrar demais. Começa de novo. O mesmo exemplo da bicicleta, quando você caiu a primeira vez, você não desistiu. Você pode até ter ralado o joelho, ficado triste, chorado, mas você pegou a bicicleta e foi de novo. Sem se cobrar, sem sofrer, mas com a responsabilidade. Eu preciso voltar. Então, às vezes, a gente começa uma prática e, por algum motivo, a gente abandona essa prática. E aí a gente vê que essa prática faz falta. Não tem problema nenhum. Não se culpe, não sofra, não se martirize, mas retoma a prática. Digamos que eu faço um voto que eu vou meditar um mês. Aí eu tô lá, dia 20, tô lá, dia 21, não consegui.
Aí sofri, joguei os 20 dias fora, fiquei me culpando, parei de meditar. Não, no dia 22 eu volto e recomeço a fazer a minha prática, tá? Isso é uma coisa importante, um dos maiores carrascos da nossa vida somos nós mesmos. A gente se cobra demais, a gente se exige demais. Se tratar com carinho, né? Tem que se tratar com carinho, fazer um carinho na gente mesmo, se tratar com carinho, aceitar que a gente é falível. Agora, não pode cair para preguiça, né? Eu também não acho que em algum nível todo mundo tem disciplina, se tiver prioridade. Com certeza. A realidade é um pouco essa. Você fez uma faculdade, teve disciplina para passar em todas aquelas matérias, né? Você tem um filho, ele está estudando, você também teve disciplina para fazer com que ele estudasse, ou a educação básica, né? Os princípios éticos básicos para que ele tenha uma vida mais saudável, né? Então isso para meditação é a mesma coisa, não? Mesma coisa. Tocou num ponto corretíssimo, assim, a gente tem disciplina para tudo, né? A gente acorda, vai trabalhar, né? A gente dorme, acorda, faz a higiene, toma café, se arruma, vai trabalhar na hora certa, aí sai para almoçar na hora certa, almoça, volta para o trabalho, chega do trabalho. Tudo isso é uma disciplina, né? A gente faz isso o tempo todo. O importante é criar essa rotina e incluir nessa rotina a meditação. A disciplina de meditar é encontrar um horário, uma possibilidade de você colocar a meditação nessa tua rotina. Ninguém pode falar assim, eu não gosto de disciplina, eu tenho uma vida totalmente sem regras, sem disciplina. Não. Para tudo na vida há uma disciplina, né? A gente, para aprender a dirigir, a gente fez lá autoescola, a gente focou, né? Então, para aprender a meditar é a mesma coisa. Agora, tem uma coisa interessante, assim, que o professor falava, né? Muitas vezes, quando a gente começa a meditar, aparece uma série de bloqueiozinhos, no sentido de alguém te chama, o celular toca, dá dor de barriga, alguém bate na sua casa, você começa a sentir dor no joelho. Isso tudo a gente tem que ir aos poucos e ir passando. Porque o que acontece? O nosso ego, ele não gosta que a gente medite, né? Quando a gente medita, a gente está olhando com consciência para o nosso ego. E a gente está falando para o ego assim, né? Não, olha só, não é o tempo todo que você quer, não é o tempo todo que você que manda. Eu preciso tomar as decisões. E aí o ego ele sente. Então a gente tem um processo que a gente chama de autossabotagem, né? O próprio ego cria uma historinha para você não meditar, porque ele não quer ser incomodado, ele quer ser o rei da cocada preta. E a gente precisa ir lá, sentar, olhar para as nossas escolhas, olhar para os nossos pensamentos. Eu costumo dizer, gente, que meditar é igual tomar banho e escovar o dente. Você precisa de uma higiene mental. A gente não toma banho todo dia, pelo menos deveria. Escova o dente todo dia, a gente deveria meditar todo dia. É uma higiene. É igual no computador, às vezes você não está lá e tem que fazer uma limpeza, jogar a opção de lixo eletrônico fora, no e-mail, algum lugar, arquivos fora. O nosso arquivo também, para a gente ter uma mente boa, funcionando bem, que tenha capacidade de memória, de armazenamento, a gente tem que jogar uma série de tranqueira, de lixo fora. E se a gente faz isso todo dia a gente tem uma mente mais fresca, todo dia a gente tem uma mente mais tranquila para lidar com as questões daquele dia. Porque senão a gente vai arrastando, a gente vai acumulando problema. Um dia para outro dia, e chega uma hora que a gente pifa, né? Higienização mental mesmo. Higienização mental, é como se fosse uma faxina. Todo dia eu preciso limpar um pouco a minha mente. Eu preciso um pouquinho ali, tirar aqueles vírus todos que ficaram do dia, né? Dar uma zerada e começar. A meditação é isso, é começar um dia novo. É começar uma vida nova todo dia, como se você tivesse uma chance de recomeçar todo dia. Você sai da meditação com esse vigor. Nossa, eu tenho chance de fazer escolhas melhores. É algo tão simples, né? Que sentar e respirar, tão desafiador também ao mesmo tempo. Você tem que olhar para o ego e tudo que aquilo que vem, né? Durante esse processo de meditar, né? Mas ao mesmo tempo
Você acaba tendo uma linha melhor de pensamentos diários, né? E acaba, isso de alguma forma reflete diretamente na vida, né? Com certeza. Menos ansiedade, menos... Diretamente, tanto na parte de saúde, né? Física, né? Que é como a gente falou, que o estresse e a ansiedade levam à doença. A gente diminui estresse e ansiedade, a gente evita a doença. Isso é a parte, né? Física, fisiológica. Mas também nos nossos relacionamentos, né? Também nas nossas emoções, também no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Imagina você, né, esse cenário. Eu vou trabalhar, mas eu estou com a minha mente cheia de problemas, cheia de dificuldade. Eu tenho, problema sério na minha família. Eu chego lá, fico lá, sei lá, as 6 horas, 8 horas, 10 horas que eu tenho que ficar. Tenho que fazer uma série de tarefas. Você acha que eu vou cumprir essas tarefas bem? Ou eu vou estar ali, o meu corpo vai estar ali e a minha mente vai estar o tempo todo nos problemas que eu tenho em casa ou que eu estou passando, né? Com certeza a gente leva muito mais tempo para fazer as tarefas, a gente não está focado, a gente não trabalha bem, a gente cai em desempenho, cai, né, em produtividade. Então isso é outra coisa. A meditação, ela te ajuda a ter uma mente mais focada e mais no momento presente. Então, um exemplo, né? Mestres de meditação, por exemplo, do Zen, eles falam muito do momento presente. Então, digamos que a gente tem uma tarefa simples, lavar a louça, tá? Uma pia cheia de louça. Mas se a gente olha para aquela pia com o olhar presente, com a respiração presente, com o corpo presente, e aí eu penso como que eu vou lavar. Eu vou separar os copos, eu vou separar os talheres, eu vou separar aqui os pratos, eu vou primeiro passar água, depois eu vou ensaboar, depois eu vou enxaguar, depois... Cria um processo claro, definido no momento presente. Até lavar a louça, que é uma coisa básica, a gente consegue fazer melhor, porque a gente está presente. E isso a meditação traz, né? Focar... A meditação também é curioso isso. Com certeza. Hoje tem, por exemplo, trabalhos do Mindful Eat, que é né, você ter presença, atenção plena no que você está comendo. Muitas vezes, né, e isso é propagado até no meio dos empresários, né, que você tem que fazer reunião na hora do almoço, você não pode perder o horário de almoço, você tem que produzir, tem que marcar, tem que conhecer pessoas. Dentro da meditação, o almoço, o ideal é que você coma sozinho, em silêncio, prestando atenção, sem televisão, sem celular, sem o fone de ouvido, olhando para o seu prato, vendo, né? Essa alimentação vai ser muito mais nutritiva do que aquela comida que a gente engole discutindo um problema sério de trabalho com uma série de pessoas num restaurante super agitado, né? Vendo cor, né? Textura do alimento. Mastigando, né? Mastigando mais o alimento, né? O professor falava sempre, estômago não tem dente. Quer dizer, quando a gente come muito rápido, a gente engole o alimento, sem mastigar. E aí chega lá no estômago, o estômago não tem dente. Aquilo ali vai criar uma série de desconfortos ali, aí vem problema de gastrite, né? Uma série de problemas digestivos, prisão de ventre, né? E isso influencia diretamente na nossa saúde. São coisas básicas, gente, da nossa vida que a gente não percebe, como a gente falou agora há pouco. Se a gente está dormindo muito mal, é impossível a gente ter uma vida com qualidade. E a meditação vai ajudar nisso também, a gente dormir melhor. Porque como a gente falou, a gente zera aqueles problemas, a gente zera aquilo ali e vai para uma noite de sono. Por isso que o ideal mesmo, né, melhor dos mundos, é que a gente conseguisse meditar de manhã cedo, ao acordar, e um pouco antes de dormir. Porque quando eu acordo, eu dormi, minha mente ainda está tranquila, eu consigo meditar bem, né? Minha mente ainda não está tão ocupada com o dia a dia. Meditei, fui trabalhar e tal, fiz uma série de coisas durante o dia, cheguei de noite, minha mente já agitada com tanta coisa que eu tive que fazer, paro ali, mais um tempinho, abaixo a ansiedade, abaixo, né? Todos os níveis do corpo abaixo, né? Cortisol, adrenalina, isso tudo vai abaixar e você vai ter uma noite de sono mais tranquila. Por isso que a gente não deve ver muita televisão
antes de dormir. A gente não deve, pessoal, a garotada que fica jogando videogame ou fica no WhatsApp, no Facebook ali antes de dormir, porque aquilo tudo vai criar impressões na sua mente que vão atrapalhar no seu sono. E uma qualidade de sono ruim reflete numa qualidade de vida ruim. Isso, né, é muito importante, a gente ter uma qualidade de sono. Uma outra questão da meditação é o desenvolvimento da atenção plena. Né? Você respirar, você perceber a sua respiração e o que te traz a você ter uma atenção às coisas que você está fazendo. Então, meditação seria um treinamento que você faz consigo mesmo, de sentar, perceber a respiração em algum nível, né? E refletir isso na sua vida de alguma forma com uma vida com mais atenção. E com essa desatenção toda que a gente tem, você acha que a gente ganha tempo de vida com essa brincadeira? Com certeza, isso aí não tem dúvida, porque assim... Parece brincadeira, né? Mas é uma vida desatenta e uma vida atenta com o que você faz, te dá uma sensação, né, de produção. Não, sem dúvida, isso a gente fala muito no yoga, na meditação, né? Hoje em dia as pessoas, elas vivem assim, muito tempo no passado, né? Naquele tempo, quando eu ainda não era com tanta responsabilidade, eu era mais jovem, era tão bom, não sei o que, aquela época que eu morava na casa da minha mãe, né? A gente fica lembrando coisas boas do passado ou projetando um futuro. Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver um bom emprego, e o momento presente, a gente é atropelado, a gente vai vivendo, a gente vai sendo levado, né? Quase que uma vida robotizada, né? Automática, a gente vai no automático, né? Muita gente relata essa sensação, passou a semana inteira eu não vi, cara, hoje já é sexta-feira de novo, né? Aquela coisa de comemorar a sexta-feira, porque sexta-feira a minha vida tá tão difícil, né? Durante a semana, que quando chega sexta-feira é um evento, né? E a gente, na meditação, a gente aprende que não, que a gente tem que viver a cada momento o hoje, o presente. A vida só acontece no presente. O que já passou, já foi. O que vai acontecer não depende só da gente. Então só vai acontecer no hoje. E é o que a gente estava falando. Se eu estou com uma mente mais presente, eu realizo tudo que eu tenho que fazer de maneira menos cansativa, de maneira mais focada, mais eficaz, mais eficiente, né? Eu posso fazer uma tarefa que eu levaria 2, 3 horas, se eu tivesse fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, às vezes eu consigo em meia hora resolver uma coisa que em 3 horas de uma mente agitada eu não consigo. Melhor foco, né? Sem dúvida, você está ali. E o grande lance da meditação é o que você colocou, sair da prática da meditação, daquele momento que você está ali, meia hora, digamos, de manhã, e levar esse estado para o dia a dia. Aí é o grande lance da meditação, né? É cultivar uma mente meditativa. Não é o exercício só. O exercício de sentar e meditar meia hora, de olhos fechados, parado, é fantástico. É isso que vai levar você a desenvolver essa mente meditativa. Agora, imagina se você consegue levar esse estado de tranquilidade, de visão, de consciência para o seu dia inteiro, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos. Aí, realmente, e é isso que anos de uma prática, anos de uma disciplina de meditação, de uma vida de meditação, acaba trazendo para você. Você consegue viver como se você estivesse meditando, né, a maior parte do tempo. Viver melhor cada instante. Né? Cada instante, com mais sabedoria, com mais paciência, com mais amor por você, pelas outras pessoas, entendendo que o mundo é assim, entendendo que existem coisas boas, coisas ruins, pessoas boas, pessoas ruins. A gente vai compreendendo melhor. E aí a aceitação, né? Aceitar algumas coisas, aceitar... O que eu vejo de mais diferenciado em quem medita, né? É que isso não passa pelo intelecto, né?
Não passa pelo intelecto. Por que isso? A ideia da meditação, na verdade, é você conseguir um estado além da mente, né? A mente ainda é uma coisa muito relacionada ao nosso ego. Ou seja, eu ainda tenho controle, né? Eu ainda estou fazendo as escolhas, né? Essa mente ainda é uma mente de escolhas. Quando a mente vai passando para um estado de consciência, né? Aí você já está observando a mente. Quando eu falo a minha mente, é porque alguém está olhando para essa mente. Quem é o dono dessa mente? A yoga, a meditação quer levar a gente para esse estado de consciência, de não ser tão julgador. Ah, isso é bom, eu quero muito, isso é ruim, eu não quero nunca, né? É o apego e a aversão. Tudo que eu gosto, eu quero muito, eu quero o tempo todo. Tudo que eu não gosto, eu não quero nunca, eu quero longe de mim. E a vida não é assim, né? Vai ter momentos que você vai ter as coisas que você gosta, vai ter momentos que você vai ter coisas que você não gosta, né? E você tem que aprender a lidar com esses opostos. O caminho do meio, né, é a meditação. É você saber assim, poxa, nem todo dia vai dar tudo certo. Tem horas que vai dar coisa errada. E quando der errado, eu tenho a tranquilidade de aceitar. Não, tudo bem. Vamos lá, o que eu posso fazer? Não é também ser passivo, né? Aconteceu alguma coisa errada, ai, que droga, errado, e ficar sofrendo. Não. Aconteceu alguma coisa, tá, mas dentro desse errado, qual é a minha próxima atitude? Como que eu posso tentar resolver? Deu um problema, o que eu posso fazer? Não é ficar parado, né? Remoendo. Se liga direto, acho que talvez a reflexão, né? Com certeza. Uma reflexão com mais qualidade. Isso tudo tem a ver, né? A contemplação, observar a qualidade dos nossos pensamentos, isso é muito legal. O yoga fala muito da questão da disciplina, né? Da autodisciplina. Por exemplo, na alimentação, no que eu vejo, no que eu escuto, porque isso tudo vai influenciar os meus pensamentos e a minha mente. Uma visão que é muito legal que os mestres trazem pra gente é que a alimentação não é só comida. Eu me alimento do que eu vejo. Por exemplo, na televisão, eu me alimento do que eu escuto no rádio, as músicas que eu escuto. Eu me alimento, hoje em dia, do smartphone. Então, eu aprender a selecionar. Não, eu não quero esse tipo de divertimento, né? Um entretenimento violento, que trazem questões que são muito desagradáveis, né? A gente vai no cinema para ver um filme lá que o cara mata todo mundo, arranca a cabeça de todo mundo. O que isso vai acrescentar na nossa vida? A gente sabe que existe violência, a gente sabe que existe isso tudo, mas por que eu fico me alimentando disso? E, infelizmente, a grande massa, a grande maioria das pessoas consome esse tipo de entretenimento. Por que a qualidade da nossa televisão é tão ruim? Porque as pessoas veem. Por que os programas piores têm mais audiência? Porque as pessoas veem. Os mais violentos, né? Os mais violentos. Esse jornalismo, né? Jornalismo criminoso. Criminoso. O professor brincava, né? Antigamente era jornal impresso, né? Hoje em dia quase não tem mais. Você pega um tipo de jornal desse, de noticiário de polícia, não sei o quê, se você torcer, sai sangue. De tanta violência que tem ali. Então eu posso, não que eu não vá me informar, mas eu posso saber o que vale a pena eu estar me alimentando e o que eu prefiro não me alimentar disso. Não precisa, né? Notícia ruim chega rápido. Acaba chegando, é inevitável, né? Por mais que você não queira. Aqui já fala, você viu isso. Agora tem uma dica legal, isso acontece mesmo, né? Acontece, sei lá, um problema aí na política, ou sei lá, na religião, um atentado, aquilo vira notícia, né? Aí todo mundo só fala disso o dia inteiro. Aí o professor tinha uma dica legal, né? Acontecia alguma coisa assim, começavam a falar mal de alguma situação o tempo todo, só falando daquilo. Por exemplo, a violência do Rio. Aí só se fala, violência do Rio, que morreu não sei quem, que não sei o quê. Aí o professor respirava fundo e falava assim, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? De vez em quando a gente pensar, vamos mudar de assunto? Porque se deixar realmente a mente humana, a maioria das pessoas tem essa mente que leva e puxa
para negatividade. E aí a gente tem que dar um basta nisso, cara. Isso é muito importante para nossa saúde. Como almoço em família, né? Muito comum no almoço em família, mas em qualquer lugar, né? Almoço em família é demais. Porque tem alguns lugares que a gente tem uma visão ainda infantil de que não, aqui é só amor, né? As pessoas se amam, mas são seres humanos. Então, aquelas pendengazinhas, aquelas brigas de família fazem parte. Dizem que a nossa família está aqui para a gente aprender junto, né? Então, seria fazer uma meditação antes de começar o almoço. É isso, mas isso é possível, assim. O professor tinha uma prática. Toda a refeição, antes da refeição, ele cantava uma musiquinha para Deus, ele parava, ele fazia oração, ele rezava, porque é isso, é o que você falou. Se tudo que a gente for começar, a gente primeiro para, respira, faz uma meditação, eleva o pensamento, né? Antigamente era muito comum nas famílias, ainda é em muitas famílias, mas se perdeu um pouco, né? Sentou na mesa, todo mundo junto, vamos rezar antes de comer. Isso é uma tradição linda, né? Se perdeu muito. Hoje em dia cada um come num horário, cada um faz de um jeito. Mesmo quando está junto, poucas famílias mantêm, né? Talvez essa tradição. Mas é muito bonito, porque quando a gente está rezando antes de comer, a gente está dedicando aquele alimento, né? É um ato meditativo para sem dúvida, prosperidade, para o amor. Isso, e para também acalmar, começar a alimentação ali de maneira mais tranquila, né? Então isso é levar a meditação para o dia a dia, né? Sim. Uma família que medita com certeza fica mais amorosa, né? Sem dúvida, porque isso é a grande coisa do yoga, né? A nossa essência é o amor, é a paz, é a felicidade. Por que às vezes a gente não consegue viver assim? Porque a gente está naquele mar agitado, naquele lago agitado. Igual uma batedeira ali, a água tá batendo, a vida tá empurrando, e aí eu não consigo acalmar e sentir que vem de dentro, não é de fora. A felicidade está dentro da gente. A paz, o amor está dentro de todos nós, de cada um de nós. Só que a gente vive no externo, a gente vive na correria, a gente vive, né, na agitação. A meditação basicamente é isso, é acalmar. Vamos diminuir, vamos desacelerar, vamos prestar atenção no agora, vamos prestar atenção na respiração. É isso. Dando continuidade aqui na nossa conversa, tem muita gente que quer começar a meditar, né? E até mesmo que começa a fazer a meditação e fica meio perdido, buscando uma visualização, senta e fica achando que vai relaxar, achando que vai ter alguma sensação extraordinária, né? Então muita gente fica em dúvida de como é que eu sei que eu estou meditando, mesmo com toda a instrução de sentar numa posição confortável, manter minha cabeça, com toda a instrução, ainda assim, como é que a pessoa sabe que está meditando? Então, isso que você falou é interessante, né? Porque às vezes a gente vai para a meditação já com uma série de expectativas, né? Eu quero ver uma luz dourada, eu quero sentir meu corpo levitando, né? Tem toda uma linguagem aí, talvez mística, né? Fantasiosa, que meditar seria isso, né? No meu entendimento, de novo, que eu aprendi com o professor, não é isso, né? A meditação é você estar consciente ali, presente. Meditar não é fugir, não é se isolar. Meditar é você entender as coisas que estão acontecendo. Agora, é dito também pelos mestres que a gente não ensina a outra pessoa a meditar. A gente ensina ela a se preparar, ela sentar, ela respirar mais tranquilo e o processo de meditação mesmo vem de cada um, né? Você vai sentir qual é o seu processo de meditação. Agora, a gente tem alguns sinais, né? A respiração vai acalmando, você vai tranquilizando, a mente vai diminuindo, né? E o mais importante, a gente vai saber que a gente está meditando quando a gente sai da meditação. O que a gente está ganhando desse momento? O que isso está trazendo de prático para a minha vida? Eu estou me tornando uma pessoa mais tranquila, mais amorosa, ou eu estou ficando cada vez mais estressado?
Porque eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que meditar, porque eu tenho que ficar tantas horas que me falaram, porque eu tenho que cantar o mantra XYZ. Eu saio de lá com raiva, que eu tô com sono, que eu tô cansado, ou eu saio mais amoroso, mais atento, mais presente, escutando melhor as outras pessoas. Então, a grande termômetro é o que aquele momento está trazendo para a minha vida. Se, por exemplo, eu até falo isso com os alunos, eu estou num momento de vida, né? Tem gente, eu lembro, amigos assim, né? O cara trabalhava de dia, estudava de noite, tinha filho pequeno, acordava de madrugada para ajudar com o filho e tal. De repente, naquele momento ali, se ele se obrigasse a todo dia acordar às 5 da manhã, ficar 1 hora meditando, talvez naquele momento essa quantidade de meditação fosse atrapalhar a vida dele, né? Por isso tem que ser uma coisa que é bom para cada um. É o que eu falo para os alunos. Enquanto o seu momento, o seu horário, a quantidade de tempo que você consegue no início, não tem uma fórmula mágica para todo mundo. Muita gente fala isso, não tem que meditar só se for meia hora, que vai fazer efeito. Não, nada disso. Assim, é verdade que com a prática, né, e com a continuidade, o ideal é que você vá se aprofundando porque você está recebendo os benefícios. Isso aí é muito tranquilo, porque quando você parte para uma prática um pouco mais longa, porque você percebeu o benefício, você já faz porque você quer fazer e porque você acha que é bom fazer e não porque alguém mandou, né? Por isso que eu acho que no início, quem nunca meditou, cara, começa com 5 minutos, 10 minutos. Às vezes você pedir para uma pessoa fechar os olhos e ficar parado, totalmente parado, 5 minutos, para aquela pessoa já é um esforço danado. Ela não está acostumada a ficar parada, ela não está acostumada a ficar de olhos fechados, ela não está... Você viu gente que não consegue fechar os olhos por tanta agitação? Eu já vi pessoas que têm muita dificuldade, que demora algumas aulas. Isso na aula de Hatha Yoga, às vezes no relaxamento, você fala, gente, vamos fechar os olhos, relaxar as mãos. O cara não consegue fechar os olhos, ou então ele está ali com a perna batendo, está se mexendo, está olhando para o que as outras pessoas estão fazendo. E isso acontece com muita frequência, né? Aí com a prática, repetição, a pessoa vai começando a aprender a relaxar, né? É isso, Tiagão. Estamos chegando no final aí do nosso podcast. Meditação para quem acha que não consegue meditar. É totalmente viável meditar. Isso está aí para todo mundo. É simples, é gratuito, vamos dizer assim. E certamente um grande recurso para a gente se manter em paz, se manter mais tranquilo, menos ansioso, menos chateado, deprimido. Sem dúvida, Felipe, eu acho que assim, a grande mensagem, assim, antigamente a gente pensava assim, meditação é importante para todo mundo. Gente, hoje eu já penso diferente, eu penso assim, na vida que a gente leva hoje, o mundo que tem hoje, a velocidade que a gente está tendo, né, de informações e de coisas, de mudanças, meditação é fundamental para todo mundo, tá? Agora, faz da sua maneira, do seu jeito, no seu horário, mas faça porque você vai sentir a sua vida realmente mudando, tá bom? Então vamos praticar, ser feliz, meditar. Namastê, gente.